Se você se interessa por criptomoedas e já leu ou assistiu qualquer tipo de material sobre o assunto, é muito provável que você já ouviu o nome Ethereum. Ethereum is a platform. What it allows us is the promise of truth. I'm curious what you actually think of Ethereum. And the technology around Ethereum. Ethereum é um nome que vem dominando as notícias sobre criptomoedas, principalmente sendo definido como a segunda maior moeda digital do mundo, atrás apenas do Bitcoin. Mas mesmo sendo tão falado e discutido entre a comunidade das criptomoedas, ainda encontramos muitas pessoas que na verdade não entendem do que se trata o Ethereum. É uma moeda? É uma plataforma? Por que é diferente do Bitcoin? Quem foi o seu criador? Qual a diferença entre Ether e Ethereum afinal? Como eu faço para comprar Ethereum e quanto vale um Ethereum hoje? Essas são algumas das perguntas que eu vou responder nesse vídeo, para esclarecer de uma vez por todas o que é o Ethereum. Antes da gente mergulhar na história do Ethereum, como ele foi criado, quem foi o seu criador e todas as outras questões, vamos primeiro tirar a maior dúvida que existe ao redor do Ethereum. O que é ele afinal? O Ethereum, ao contrário do que muitos acreditam, é um nome dado para uma plataforma pública descentralizada de software em código aberto, criada em 2014 por Vitalik Buterin para servir de casa para programas e aplicativos descentralizados, chamados de dApps. Esse é o primeiro conceito-chave do nosso vídeo. Ethereum não é uma moeda, é uma plataforma. Os aplicativos de software que a gente conhecia até então, os tradicionais, dependiam de uma autoridade central para armazenar dados e operar com esses dados, basicamente para todas as suas funções. E se todas as funções de um programa dependem de uma pessoa só, você precisa confiar muito nessa autoridade para ter certeza de que tudo vai funcionar de acordo com o que você espera. Ethereum é para onde você vai se quiser criar e executar um programa ou app descentralizado, que significa que esse programa não pode ser controlado por uma pessoa só, nem mesmo por você, e sim pela rede Ethereum. A rede Ethereum é formada por uma série de computadores, chamado de nodes, que trabalham como um único supercomputador descentralizado, que garante que os programas inseridos na plataforma funcionem da maneira como foram projetados para funcionar. Para fazer isso, esses computadores precisam entrar em consenso em toda a decisão a ser tomada dentro da plataforma. É por isso que nem o próprio criador do programa pode modificá-lo, uma vez que ele é lançado. Isso acontece graças à tecnologia de blockchain, a mesma utilizada pelo Bitcoin, na qual Vitalik se inspirou e depois utilizou para desenvolver a plataforma Ethereum. Mas para que serve a tecnologia do Ethereum? O próprio Vitalik declarou sobre o assunto. Decentralized applications have been becoming more and more important in the past 10 years and have the benefits of massively reducing costs and barriers to entry, removing single points of failure, preventing censorship, and ensuring transparency and trust between all the parties involved in an interaction. Agora que você já sabe o que é o Ethereum, para que ele serve, o que ele faz, vamos dar uma olhada na história dessa plataforma e como tudo isso começou. Como muitos de vocês já devem saber, antes do Bitcoin ser inventado, só existia uma forma de dinheiro digital: o dinheiro centralizado, aquele que passa por um intermediário para chegar de uma pessoa para outra. Serviços como o PayPal ou até contas digitais em bancos tradicionais eram as únicas maneiras de mover dinheiro virtualmente que a gente tinha à disposição, e utilizavam as chamadas moedas fiduciárias ou dinheiro tradicional, aquelas moedas emitidas e controladas por governos e bancos centrais. Mas em 2009 isso mudou. O Bitcoin foi lançado por um programador misterioso e anônimo até hoje, sob o pseudônimo de Satoshi Nakamoto, como uma moeda digital descentralizada, que opera em tecnologia de blockchain, que as pessoas poderiam trocar diretamente uma com as outras, sem precisar de uma instituição ou um intermediário mediando a transação. No início, a rede do Bitcoin era bastante limitada e utilizava uma linguagem chamada Turing Incomplete, que permitia que a rede entendesse apenas uma quantidade pequena e simples de comandos, como quem mandou quanto dinheiro para quem. Mas o seu modo de operar e a sua tecnologia de blockchain chamaram a atenção de muita gente, inclusive de um adolescente canadense chamado Vitalik Buterin. Vitalik nasceu na Rússia
em 1994, mas se mudou com os pais para o Canadá aos 6 anos de idade, na procura de melhores condições de vida e de emprego para os seus pais. Vitalik chegou a frequentar aulas para crianças superdotadas durante a infância no Canadá e sempre foi muito ligado à matemática, programação e economia. Teve seu primeiro contato com o Bitcoin em 2011, aos 17 anos de idade. So the thing that always attracted me about Bitcoin is, these values of, decentralization, creating these open permissionless systems that anyone can participate in and that aren't just going to flop over and die if whoever created them gets bored, and that are resistant to whoever runs them breaking the rules and all of these things. E ainda no mesmo ano começou a escrever diversos artigos para diferentes publicações sobre a moeda, até se juntar à Bitcoin Magazine, considerada a primeira publicação séria a respeito de criptomoedas no mundo. Conhecendo o modo como o Bitcoin operava a fundo e com seus conhecimentos em programação, Vitalik começou a se perguntar: e se nós pudéssemos usar a tecnologia de blockchain do Bitcoin para descentralizar muito mais do que apenas o dinheiro? A tecnologia de blockchain é, na verdade, um produto da criação do Bitcoin e foi desenvolvida a partir de uma junção de outras tecnologias que já existiam, como a criptografia, a arquitetura de rede descentralizada, a chamada Proof of Work. Seu objetivo era criar um sistema que poderia tomar decisões e realizar operações sem precisar de uma autoridade central. Mas como já mencionei, a tecnologia inicial utilizada pelo Bitcoin tinha suas limitações. Se Vitalik realmente quisesse descentralizar coisas mais complexas, precisaria de uma linguagem diferente de programação e de uma rede diferente de computadores. Outro problema que Vitalik buscou solucionar foi o fato de que todos os projetos que iam surgindo utilizando a tecnologia do Bitcoin precisavam criar a sua própria blockchain. E Vitalik teve a ideia de criar uma blockchain que seria universal, aberta para qualquer um que quisesse criar o seu aplicativo ou programa descentralizado, e que poderia operar de uma maneira muito mais complexa comparada à blockchain do Bitcoin. Assim foi proposto o Ethereum no fim de 2013, com o lançamento do seu white paper, que tirou muitos conceitos do white paper do próprio Bitcoin, e está disponível até hoje na página ethereum.org. Nesse documento, Vitalik listou uma série de limitações na tecnologia do Bitcoin e propôs uma nova blockchain para propósitos gerais, que poderia ser utilizada como uma plataforma para a criação de aplicativos e programas descentralizados. O white paper do Ethereum ainda descreve um novo ambiente para a execução dos smart contracts, chamados de EVM, sigla para Ethereum Virtual Machine, e a sua própria moeda nativa, chamada Ether, mas eu vou falar disso depois. Em 2014, o Ethereum já estava funcionando, mas em 2016, aconteceu um evento que mudaria a história do Ethereum para sempre. Um ataque feito por um hacker roubou o equivalente a 70 milhões de dólares em Ethereum e causou a bifurcação do Ethereum em duas redes, a Ethereum e Ethereum Classic. DAO significa Organização Autônoma Descentralizada e também opera a partir de um código imutável e é alimentado usando a moeda Ether, nativa do Ethereum, que cria tokens DAO. A primeira DAO foi o próprio Bitcoin, mas todas as outras DAOs foram lançadas na plataforma Ethereum. A DDAO foi lançada em abril de 2016, após um período de financiamento de 28 dias, onde mais de 11 mil membros investiram mais de 150 milhões de dólares na sua criação. Mas em junho de 2016, a DDAO sofreu um ataque e um hacker roubou 3,6 milhões de moedas Ether, mais de 70 milhões de dólares, que estavam todas em um mesmo endereço, o que é hoje considerado uma péssima estratégia de segurança. Esse valor era o equivalente a 15% de todos os Ethers em circulação na época, e a invasão teve uma repercussão péssima para a rede Ethereum e para o valor da sua criptomoeda. A solução que Vitalik encontrou para salvar a sua criação foi a divisão da rede Ethereum. 85% dos mineradores aderiram à bifurcação, que obteve o maior sucesso,
e ocorreu sem maiores problemas. Mesmo assim, os 15% restantes dos mineradores permaneceram na blockchain anterior, mesmo após ela ter sido hackeada, alegando agir em nome da preservação da descentralização e imutabilidade, obedecendo a regra básica do Ethereum desde o momento da sua criação: o código é lei. Sendo assim, a DDAO mudou de nome e virou Ethereum Classic, além de passar a dar suporte para outra criptomoeda, a ETC. Até hoje, é possível encontrar o histórico de transações da Ethereum Classic, sem nenhuma alteração, incluindo o registro do hack a DDAO. Bom, problemas à parte, foi a partir da criação do Ethereum que nós conseguimos visualizar o que realmente seria a internet verdadeiramente descentralizada, sem precisar das gigantes como a Amazon, Facebook, Google, entre outras, para mediar as nossas atividades online. Conseguimos visualizar um futuro onde as pessoas podem alugar espaço de armazenamento em nuvem diretamente para outras pessoas, ou oferecer serviços, trocar e comprar criptomoedas, fazer transações bancárias, tudo sem precisar de uma terceira parte ou um intermediário. O Ethereum veio para permitir que as pessoas se conectem diretamente uma com as outras, em uma verdadeira comunidade virtual, baseada em cooperação e segurança, e não em confiança cega. Isso tudo soa muito bom, mas afinal, como isso funciona? Para criar o seu programa ou o seu DApp na plataforma Ethereum, tudo o que você precisa fazer é aprender a linguagem de programação utilizada na plataforma, a Solidity, e começar a escrever o seu código. Essa linguagem é utilizada para escrever os chamados Smart Contracts, que estão por trás dos dApps. Os Smart Contracts, expressão em inglês para contratos inteligentes, são como que uma lista de condições para o funcionamento de cada dApp, escrita pelos próprios programadores, que vai ditar como aquele dApp vai funcionar. Eles definem os termos para execução dos programas e regulamentos para a garantia desses termos. É daí que vem esse nome contratos inteligentes, porque esses códigos agem exatamente da mesma forma que um contrato, como se a gente eliminasse todas as ambiguidades que um contrato escrito e executado por humanos pode ter. Uma analogia interessante para entender o funcionamento dos Smart Contracts é pensando em um contrato de aluguel de um apartamento, por exemplo. Nesse caso, se esse contrato fosse um contrato inteligente, o próprio contrato saberia se o dinheiro do aluguel foi enviado ou não, e o proprietário do apartamento não iria precisar coletar o dinheiro pessoalmente. Se ele não detectasse o envio do dinheiro, o inquilino ficaria trancado para fora do apartamento. Uma vez que o contrato contendo todos esses dados é lançado na rede Ethereum, a própria rede vai garantir que todas as suas condições sejam seguidas à risca e tudo funcione como foi criado para funcionar. Sendo assim, ele funciona de uma maneira descentralizada. Depois de ativado, esse contrato não pode ser corrigido ou editado, nem mesmo pelo seu autor original. Como eu já mencionei, ele é imutável. A única maneira de editar qualquer coisa no contrato seria convencendo toda a rede Ethereum de que uma mudança deveria ser feita. E é aí que está o princípio da descentralização. Mas esse princípio também traz um dos maiores pontos fracos do Ethereum. Com o Bitcoin, esse tipo de sistema funciona bem, porque é utilizado para executar comandos e operações bem mais simples. Como o Ethereum foi criado com a habilidade de criar contratos extremamente complexos, é muito difícil garantir a segurança e o bom funcionamento desses contratos de primeira. O Smart Contract, por mais inteligente que seja, é um contrato rigoroso, que não leva nada ao não ser o seu próprio código em consideração, o que pode levar a uma série de complicações no seu funcionamento, já que ele se torna incapaz de abrir exceções ou considerar circunstâncias especiais. Mas agora que já falamos sobre como o Ethereum funciona, o que ele faz, quem criou, já falamos dos dApps e dos Smart Contracts, você deve estar se perguntando, o que isso tudo tem a ver com criptomoedas? Na verdade, tem tudo a ver. That
if the future lies in blockchain transactions and Ether is going to be a better lubricant of those blockchain transactions, you could actually argue that Ether has a stronger upside story than Bitcoin does. Once the protocol migrates to proof of stake, the entire industry around Ethereum mining, as it exists today, will no longer be relevant. But with Ethereum, you can build so many things on top of it that at least for those who are really tracking the space closely, it might stand out more as an attractive investment opportunity. You know, good development plus a monetary policy change, and that's really what's fueling Ethereum at this point in time. I think Ether, when it was done in 2014, would pass this test. When I say pass, it means it's a security.